Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Unifip, o nosso espaço de comunicação, informação e interação. E hoje a gente vai conversar sobre a atuação de um núcleo muito importante aqui do Unifip, que é exatamente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. E para isso eu recebo o coordenador do CEP, professor Flaubert Paiva. Tudo bem, Flaubert? Olá, Mivan, tudo bem? Muito obrigado, pelo convite para estarmos aqui trazendo considerações com relação ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Patos, uma vez que é um setor, é um espaço determinantemente importante para a produção científica da instituição. Pois é, e por que eu frisei que é o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos? Porque a gente aqui no Unifip também tem o comitê, na verdade, a Comissão de Ética no Uso de Animais, que é o CEUA, que faz esse outro trabalho. Exatamente. Os comitês de ética em pesquisa, eles têm a missão, junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, trabalhar aspectos inerentes a pessoas, pesquisas que elas vão ter como prioridade a observação, digamos que empírica, dos elementos que vão nortear a pesquisa através de pessoas. E o CEUA vai trabalhar justamente com pesquisa científica, mas na perspectiva de observações empíricas através de seres não humanos, como falam agora, uma vez que o que nós consideramos de animais são seres sencientes, eles têm sentimento, eles têm vida. É interessante isso. Esses dias eu conversava com um grupo de biólogos e eu não sabia. Existem também perspectivas éticas para trabalhos com plantas, com elementos relacionados à fauna. Existe manejo ético para a flora. Existe manejo ético para trabalho com vegetação. Flaubert, e como é que funciona a atuação do Comitê de Ética aqui dentro da instituição? Bem, o Comitê de Ética aqui do Centro Universitário de Patos foi instituído em dezembro de 2007, Todos os comitês de ética no Brasil, eles estão vinculados à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A CONEP é um setor, é um órgão que está no organograma do Sistema Único de Saúde, que trata de, além de repassar as diretrizes normativas para digamos assim, que a prospecção ética envolvendo pessoas no Brasil, certo? Monitorada pelas resoluções 466/2012, 510/2016 e 580/2018, amparadas pela Lei Federal 14.874. Mais tarde nós vamos discutir esses elementos, A CONEP trata, além de dar as diretrizes, digamos assim, para práticas de pesquisas com pessoas, certo? A CONEP, ela faz a autorização, ela emite a autorização de funcionamento dos comitês de ética em pesquisa aqui no Brasil. Então, nós tivemos o início de funcionamento do CEP Unifip, como eu falei, em dezembro de 2007. E antigamente, a cada 3 anos, passávamos por processos de renovação de registro, e agora, de 2020 para cá, certo? A cada 4 anos, nós passamos por um processo de renovação de registro. Tivemos o nosso registro renovado em 25 de abril de 2024, com vigência até 2028. O trabalho do Comitê de Ética, Flaubert, a gente pode ver mais como um fiscalizador ou um parceiro do pesquisador? Um parceiro do pesquisador. No tocante a... Todo pesquisador
Mirvan, isso é muito importante que você, pesquisador, tenha consciência disso. Todo pesquisador tem por direito acessar um comitê de ética para, junto ao comitê de ética, buscar informações que possam dar, digamos que, confiança ao pesquisador. Sim. De que o processo de pesquisa que ele pretende desenvolver, certo, caminha nas perspectivas éticas, nas perspectivas normativas estabelecidas pela CONEP. E aí, nós precisamos destacar e considerar parceiro. Né? Nós precisamos destacar que o Comitê de Ética cumpre uma finalidade, uma missão que ela é consultiva, certo? Os pesquisadores acessam para saber se os parâmetros que pretende estabelecer em sua pesquisa, eles estão de acordo com as normativas éticas expostas pelas resoluções, evidentemente. Certo? O Comitê de Ética tem uma função pedagógica de se aproximar da comunidade, não só a comunidade científica, mas a comunidade no geral, sim, certo? E expor qual é a sua finalidade, expor qual é a sua missão, certo? E uma finalidade que ela vem ser, digamos que de análise e deliberativa, não é? Uma vez que emite os pareceres para a realização, digamos assim, que dos processos estabelecidos pela CONEP para que as pesquisas possam ser desenvolvidas. Então, nesse sentido, estabelece como um elemento parceiro, porque está justamente para orientar as pessoas a poderem fazer o uso cabível do que compete a verificação ou as verificações do Comitê de Ética, não é? Por um outro lado, vem uma ideia equivocada de fiscalização como um elemento punitivo, não é? Como um elemento coercitivo. Mas a questão não é essa. Não é? Nas premissas estabelecidas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a finalidade dos comitês de ética é trabalhar em conjunto com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Daí, a Lei 14.874, de 28 de maio de 2024, estabelece uma consolidação de algo que já vem sendo trabalhado desde 1996, quer dizer, já há quase 30 anos, certo? Que vem ser a CONEP, através dos comitês de ética, trabalharem na perspectiva de garantir os direitos, a qualidade de vida e o respeito às dimensões físicas, às dimensões mentais, às dimensões espirituais dos grupos de pessoas que estejam envolvidas em processos de pesquisa. Nós precisamos observar que as resoluções, cada uma das resoluções, elas vão trazer elementos que eles vão mostrar os limites cabíveis do ponto de vista ético, certo? De respeito, de valorização do ser humano, de acolhida às necessidades do ser humano, de garantia de que as pessoas que vão participar dos processos de pesquisa vão ser esclarecidas do que se trata aquela pesquisa, qual a finalidade daquela pesquisa e declarar livre e conscientemente o seu interesse em participar dos processos de pesquisa. Você já mencionou algumas diretrizes da CONEP e é importante que quem vai se propor a fazer uma pesquisa se atentem a essas normativas, porque não é só chegar e aplicar um método de pesquisa ou ir coletar dados. Quais são essas
principais normativas, resoluções que esses pesquisadores eles precisam estar atentos para esse processo? Você traz aqui a necessidade maior de qualquer pesquisador quando vai iniciar um processo de estudo, né? As diretrizes éticas estabelecidas pela CONEP, não é, para o exercício, para a realização de trabalhos de pesquisa, vão estar amparados em 3 resoluções que eu costumo dizer que essas resoluções elas representam a âncora do sistema CEP-CONEP. O sistema CEP-CONEP é a junção justamente da CONEP e dos comitês de ética que trabalham em parceria com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, uma vez que a CONEP delibera muitas vezes ações para serem desenvolvidas junto aos CEPs. Mas voltando às resoluções, certo? A primeira resolução que criou o sistema CEP-CONEP, que criou a prática de comitês de ética no Brasil, foi a resolução 196/96, e isso respeitando, digamos que, a dinâmica do Brasil, a dinâmica do desenvolvimento, do progresso, das necessidades científicas do Brasil aos fins do século XX, não é? No caso, a resolução é de 1996, certo? A Constituição Federal, a Constituição de 1988, ela estabelece que o Brasil é signatário dos acordos internacionais de ética em pesquisa, no caso, Nuremberg e Helsinki. Entretanto, o dispositivo constitucional não estabelecia um sistema. A partir da resolução 96/96 estabelece, sim, um sistema que ele vai ficar, digamos que, atento às questões de ética em pesquisa envolvendo pessoas, né? A partir dos anos 2000, nós vamos observar um aceleramento não só na produção científica brasileira, como também isso vai demandar a criação de novos comitês de ética, como isso vão fazer surgir novas demandas no contexto da pesquisa científica. Então, a resolução 196/96, ela é atualizada e passa a ser denominada por resolução 466/2012, que vai tratar de direcionar especificidades para pesquisas com pessoas, sobretudo as pesquisas que elas trazem intervenções, digamos que nas dimensões físicas da pessoa, né? Durante muito tempo, desde a resolução 96/96 até a 466/2012, um outro eixo de pesquisas que envolviam pessoas chegava à CONEP e apresentava demanda de que não só pesquisas que traziam aspectos de intervenções físicas ou aspectos, digamos que, mais voltados ao que é inerente à pesquisa científica na área da saúde, em determinados espaços da área da saúde, certo? Eles não seriam apenas passíveis de verificação ética, de análise ética. Mas abordagens metodológicas também no campo das ciências humanas e sociais, também no campo, digamos que, daqueles que atingem o ser humano na sua estrutura mais subjetiva, precisam também de análise ética. Então, para além da resolução 466, aí é criada em 2016 a resolução 510/2016. Se a 466 ela vai trabalhar aspectos relacionados a intervenções físicas no ser humano,
A resolução 510/2016 vai trabalhar as outras dimensões, digamos, que vão estar em torno da subjetividade. Vamos lembrar, nós somos sujeitos de dimensão física, de dimensão mental, de dimensão etérea, de dimensão espiritual, como alguns aí pontuam. Então, a resolução 510 vai entrar justamente na perspectiva de nos dar parâmetros para como agirmos com entrevistas. Por exemplo, podemos pensar que só a coleta de uma gota de sangue para fazer uma verificação de tipagem sanguínea para ver o tipo de sangue ou se a pessoa é diabética ou não, tal, isso daí traz uma, digamos que, uma necessidade de análise ética. Eu estou dando um exemplo bem simples aqui, um furinho no dedo que a gente vai fazer uma tipagem sanguínea, certo? Mas, de repente, um furinho no dedo que alguém vai fazer uma tipagem sanguínea pode levar uma pessoa a passar mal, certo? Então, nós temos que saber com que limites nós vamos trabalhar aquilo. Mas, de repente, eu posso chegar, enquanto pesquisador, com um roteiro de entrevista semi-estruturado e ir para uma determinada comunidade que vive num estado de vulnerabilidade, certo? E aí eu lançar naquela comunidade um determinado questionamento, que esse determinado questionamento traga na memória algumas dores, alguns sofrimentos e aquelas pessoas possam entrar em estado de catarse. Quer dizer, eu tenho também que verificar aspectos que modulem os parâmetros éticos também na forma de conversar, na forma de dialogar, porque conversando, dialogando, às vezes mostrando alguma imagem, você remete a pessoas, a determinadas situações que as fazem entrar em zonas de sofrimento, não é? Então, nós precisamos ter muita atenção diante disso. Outra resolução, que ela é mais recente, ela é de 2018, a resolução 580/2018, traz bases para, digamos que, dar a noção de conduta do pesquisador no âmbito do Sistema Único de Saúde, certo? Então, toda e qualquer pesquisa que ela perpasse pelo Sistema Único de Saúde, existe uma resolução específica que dá ao pesquisador parâmetros de conduta, de como agir, de como se portar, de como fazer a verificação de dados, de como respeitar as diretrizes do Sistema Nacional de Saúde, uma vez que nós temos a devida noção, inclusive orientados pela ACONEP, uma vez que muitas vezes as pessoas que participam de processos de pesquisa, certo? Elas estão ou em tratamento ou em acompanhamento, mas elas são usuárias do Sistema Único de Saúde, e é muito importante enfatizar isso, e que, sendo usuárias do Sistema Único de Saúde, existem todas não só questões, mas nuances que precisam ser respeitadas com relação à confidencialidade, não só de exposição de pessoas, mas de exposição até mesmo de informações, porque essas exposições, elas podem trazer, elas podem mexer em aspectos que dizem respeito à estereotipação, à estigmatização de grupos, sobretudo os grupos mais vulneráveis. Aí a gente volta, no começo da conversa, para aquele apontamento que você faz. O CEP,
os comitês de ética vão estar como fiscalizadores ou como parceiros, certo? Os comitês de ética vão estar como parceiros, tá entendendo? Para orientar que as pessoas façam as coisas, digamos que cabíveis, as coisas coerentes dentro das normativas que são repassadas pela CONEP para dar delineamento aos procedimentos de ética em pesquisa. Entretanto, os comitês de ética, assim como a CONEP, vão estar fiscalizadoras ou fiscalizadores no processo de cumprimento dessas resoluções. Por quê? A CONEP estabelece que o maior cuidado que nós devemos ter é com a pessoa participante de pesquisa. Antigamente usava-se o termo sujeito participante de pesquisa. Eu nunca gostei de usar essa expressão sujeito. Certo? Porque parece, eu não quero ser sujeito, né? Eu quero ser pessoa dotada de direito dos cidadãos, das cidadãs que participam, que se dispõem a participar dos processos de pesquisa e que têm direitos e que precisam ter seus direitos e suas subjetividades e sua integridade física, sua integridade mental, suas perspectivas espirituais preservadas. Flauberto, você já deixou clara a questão das resoluções e de como elas vêm sendo atualizadas a partir de novas observações dessas necessidades. Aí eu queria trazer um tema que é bastante atual e saber se a CONEP, se o Comitê de Ética já vem pensando ou em alguma tratativa em relação a isso no processo de pesquisa, que é, sei lá, a utilização de inteligência artificial, alguma coisa nesse tipo. Você acha que pode haver uma nova resolução, uma atualização dessas diretrizes sobre o uso de IA em pesquisa? Necessariamente sim, Mirvan, necessariamente sim. Vamos pensar aqui num traçado histórico, né? Anos 1990, certo? Governo FHC, não necessariamente a pessoa, o governo, porque hoje nós estamos num processo de polarização, não é? Mas aqui não vem entrar a cargo essa questão do político, né? Mas eu estou falando de uma estrutura de contexto, governo. Né? De um contexto, exatamente. Então, 1990, anos 1990, segunda metade dos anos 1990. Queria o Brasil, aquela época, entrar com resultados científicos, e esses resultados científicos, nós temos que pensar que ciência ela é promovida para o bem-estar social e ponto, não é? Então, o Brasil queria entrar em determinados espaços com resultados científicos em fármacos, e o mundo inteiro tem um olhar para o Brasil, dada a nossa biodiversidade, não é? Mas o espaço que o Brasil queria entrar, que era justamente o da União Europeia, e junto com a Índia, certo? Competir, digamos que na oferta de medicamentos, certo? Aquela época, um elemento era dificultador para o Brasil não ter, digamos que, um espaço, um órgão que fizesse um monitoramento ético de pesquisa científica, mesmo a Constituição de 88 garantindo que o Brasil era signatário das resoluções internacionais de Nuremberg e de Helsinki. Depois, se você quiser, a gente comenta esses dois elementos. Então, o que é que ocorre? Nos anos 90, o Ministério da Saúde, à época que tinha à frente o Adib Jatene, certo, cria uma força-tarefa para ir além do que estava no termo da lei, no termo da Constituição, signatário das disposições ou dos elementos internacionais
de pesquisa científica, no caso Nuremberg e Helsinki. E fazer aquilo ali ser transformado em um processo que fizesse um monitoramento da pesquisa científica no Brasil com pessoas. Aí é estabelecida e criada a CONEP em 1996 e tem como resolução base a resolução 96/96, certo? Nós vamos observar que ao longo dos anos 2000, nós teremos um crescimento exponencial de comitês de ética no Brasil. E isso não vai se dando só, digamos que por necessidade ou por interesse da CONEP, mas por necessidade e por interesse da produção científica no Brasil. Se estabelece num momento em que instituições de pesquisa têm que obrigatoriamente ter comitê de ética. Depois vem o próprio Ministério da Educação, certo? Porque a CONEP dialoga com várias estruturas ministeriais. Então, vem o Ministério da Educação e aponta as necessidades de instituições de ensino terem comitês de ética em pesquisa e delineia as instituições de ensino que hão de ter comitê de ética, quais os cursos, por exemplo, de graduação e pós-graduação que eles estão mais suscetíveis a gerar demandas para comitê de ética, certo? Por isso, por muito tempo, pensou apenas que comitês de ética eles tinham um direcionamento para a área de saúde, certo? Apenas. Quando, na verdade, não. Mas isso é uma coisa que ela vai... É gradativa. A proporção que o tempo vai avançando, ela também vai mudando, não é? Ela vai tomando outros perfis. Então, nós vamos verificar que quando a resolução 466... que atualizou a 196, quando a resolução 466/2012, ela passou a vigorar, certo? Ela atualizava todo o arcabouço da resolução 196. Trazer aspectos ligados a, por exemplo, perspectivas de biotecnologia. Tá entendendo? Então, nós vamos observar que a resolução 510 é também um avanço do ponto de vista da dinâmica social, os grupos sociais, os arranjos sociais, a dinâmica de sociedade hoje de 2020 é completamente diferente do que era em 2010, certo? Nós trabalhamos com elementos, por exemplo, hoje de fortes identificações indígenas, étnicas, certo? De grupos que diziam, não, são grupos que vão estar em proteção, são grupos minoritários, mas que não são grupos minoritários coisíssima nenhuma, são grupos que estão tomando um poder de decisão em nossa sociedade, são grupos que estão em poder de retomada, quer seja de território, quer seja de hábito, quer seja de reivindicação, de apropriação de seus elementos ancestrais, certo? Então, nós vamos observar que essa dinâmica ela também passa por uma alteração. Eu estou falando da dinâmica social. E aí você traz um elemento que vem ser a inteligência artificial, que nós não podemos considerar apenas como um novo elemento numa perspectiva de tecnologia. A inteligência artificial não é apenas uma nova tecnologia que está a surgir, certo? Como foi o nosso smartphone, sei lá, nos anos 2008, 2009, 2010, tá entendendo? A inteligência artificial traz em si um arcabouço de desafios, certo? Que nós ainda estamos tentando compreender, mas que diante disso, nós vamos verificando já alguns resultados ocorrendo, não é? Então, eu não sei te dizer quando nós teremos uma resolução uma atualização disso, mas sabe que é necessário. Venha a trabalhar. Mas eu posso te dizer que não só é necessário, como já está em discussão. Certo? A última reunião nacional de comitês de ética com a CONEP, que aconteceu em julho de 2024, em Brasília,
o 7º Encontro Nacional de Comitês de Ética em Pesquisa, houve uma discussão, houve uma mesa para tratar das questões relacionadas à inteligência artificial no contexto da pesquisa científica. Certo? Nós precisamos verificar que isso se faz necessário porque já existem, inclusive, dentro de algumas metodologias, a utilização de inteligência artificial para ajudar pesquisadores no trato, mas ainda é com dados, certo? Não é que esteja sendo utilizada IA para que essas IAs elas sejam, digamos que, determinantes no processo de obtenção de resultados. Uhum. O que se faz é o seguinte, por exemplo, eu uso uma determinada metodologia de pesquisa, meta-análise. E aí eu vou trabalhar, eu posso ir muito além do que eu já venho trabalhando. Eu posso trabalhar com uma quantidade muito grande de publicações, certo? E pedir para que uma inteligência artificial me faça uma filtragem, certo? Dentro dos dados dos parâmetros de dados que eu estabeleço para ali conseguir retirar para mim uma quantidade em que eu possa ser mais assertivo no meu resultado. Mas mesmo assim nós vamos observar. É o pesquisador quem está, digamos, no protagonismo do processo de produção científica. A IA está como um elemento, certo, que ele ou ela ajuda na obtenção daqueles resultados. E aí a Conep já abriu essa discussão e eu posso te dizer que em 2024, no 7º Encontro Nacional de Comitês de Ética em Pesquisa, junto à Conep, nós tivemos um momento para discutir essa questão de inteligência artificial. Mas isso é só para mostrar, certo? Isso é só para mostrar que não tarda, nós vamos ter, sim, um elemento que vai discutir a questão de inteligência artificial no escopo, digamos que, da Conep. Vejamos o seguinte, no período de pandemia, nós passamos a enfrentar a necessidade e a realidade de podermos realizar de forma remota processos de pesquisa aos quais nós só os realizávamos de maneira presencial. Antes, quando você falava o que cabe à Resolução 510, certo? Realização de entrevistas, uma pesquisa, que essa pesquisa ela é realizada com entrevistas. Realização de entrevistas com grupos de pessoas ou de maneira individual, nós pensávamos logo em que lugar aquilo ia ser realizado, certo? Hoje nós vamos observar que um formulário de uma determinada plataforma, para não mencionar, mas existe uma plataforma que ela é acessível, exatamente, Forms, que é acessível a todo mundo, certo? Aquele formulário pode trazer consigo os elementos que pede a Resolução 510. Termo de consentimento livre e esclarecido, que a pessoa declara aceitar e a pessoa ali mesmo vai responder esse formulário. Eu posso mandar um link para você e nós podemos... Por exemplo, essa atividade nós estamos fazendo presencial, sim, mas poderíamos fazer de maneira remota. Quer dizer, aí a Conep estabelece, através de carta circular, digamos que elementos que devam ser cumpridos para isso. Porque não existem só as resoluções. Constantemente a Conep está, se não atualizando uma resolução, mas dando... possibilidade de expandir algumas considerações para o tempo presente de alguma dessas resoluções através das cartas circulares. Qual é a abrangência do Comitê de Ética daqui, Flaubert? Essa abrangência
é geográfica ou é a título de instituições? Qual é essa abrangência? Mirvan, nós vamos observar que todos os semestres nós recebemos uma quantidade significativa de projetos de pesquisa que são demandados pela CONEP para o nosso comitê de ética, certo? E aí, nós vamos fazer verificações diante do que a CONEP repassa para o CEP, nós vamos fazer verificações e observar que esses trabalhos que chegam para análise do CEP através da CONEP, certo? Eles estão na área polarizada por patos, não é? Recorrentemente, a CONEP encaminha para o nosso CEP trabalhos que eles vão estar em toda essa região polarizada por patos. E aí eu digo, a parte do sertão da Paraíba, certo? Alguma parte de Pernambuco e por algum tempo, e é possível que permaneça a chegar, tem tempo que não chega, certo? Mas também de espaços do Rio Grande do Norte, não é? Agora, o que nós precisamos destacar é que esses trabalhos eles vão para a CONEP porque as instituições não dispõem de comitê de ética. As instituições responsáveis por essas pesquisas, elas não dispõem de comitê de ética, certo? E aí a CONEP faz a observação geográfica de localização dessas instituições e tratam de passar para o nosso comitê de ética. Então, o processo a instituição encaminha o projeto para a CONEP faz essa análise e, no caso, vem para cá. Isso significa que a gente não atende só as pesquisas, os trabalhos que são feitos no Unifip. Não. Nós não atendemos apenas os trabalhos que chegam do Unifip, não é? O que nós podemos trazer aqui para uma explicação bem prática, certo? Primeiro, todo e qualquer trabalho direcionado para o CEP, para o Comitê de Ética, ou para qualquer comitê de ética no Brasil, ele é feito através de um sistema, que é o sistema Plataforma Brasil, em que o pesquisador deve se cadastrar e deve, ali naquele espaço, elencar a instituição proponente. A instituição proponente é que, evidentemente, ele está vinculado, certo? Essa instituição proponente é a instituição, no caso, que representa o espaço formal de onde surge aquela pesquisa, certo? Então, as instituições proponentes que dispõem de comitê de ética, por exemplo, o pesquisador é ligado ao Centro Universitário de Patos e ele elenca o Centro Universitário de Patos como uma instituição proponente. E lá na Plataforma Brasil vai aparecer esse Centro Universitário de Patos, vai aparecer o número de registro do nosso CEP junto à CONEP, que é 5181, certo? Então, todos os trabalhos desse pesquisador, eles hão de cair aqui no CEP do Unifip, certo? A própria Plataforma Brasil faz com que esses trabalhos já sejam direcionados automaticamente para cá. Entretanto, o pesquisador é ligado a alguma instituição, que essa instituição não dispõe de comitê de ética. Estando esse pesquisador na área geográfica polarizada por patos, a CONEP faz uma verificação, porque esses trabalhos eles caem na CONEP. Quando não se declara, por exemplo, uma instituição proponente, número 1, ou número 2, quando a instituição proponente não dispõe
de um comitê de ética vinculado à CONEP. Então, esse trabalho ele vai parar na CONEP. E aí a equipe de trabalho da CONEP vai fazer a verificação geográfica desse trabalho. Pode levar em consideração o local em que a pesquisa vai ser realizada, como pode levar em consideração o local em que está o pesquisador e tratar de encaminhar para o comitê de ética mais próximo, isso dando, inclusive, ao pesquisador a possibilidade de diálogo mais próximo a um comitê de ética, por conseguinte, a CONEP, certo? E mais celeridade no processo de análise do trabalho. Flaubert, a gente está se encaminhando para o finalzinho da nossa Já? conversa. É rápido, né? Demais. Eu queria só que a gente sempre procura aqui, em alguns outros episódios, a gente já estabeleceu alguns diálogos sobre essa questão de incentivo à produção científica. E você, como um pesquisador e como coordenador do Comitê de Ética, eu queria também que você deixasse nesse nosso finalzinho o seu incentivo, o seu fomento à pesquisa científica aqui no Unifip, mas de uma forma geral. Aqui no Unifip, da forma que eu penso, ela se estabelece ao amplo também, ao geral. Nós precisamos enxergar a produção científica não como um acesso a certificações, certo? A busca, Não só a busca de títulos e, digamos que, promoções pessoais, certo? Porque se nós formos pensar a ciência como certificações, por exemplo, se eu for pensar que eu tenho que produzir cientificamente para todo ano eu ter 2, 3 artigos publicados para declarar no meu currículo Lattes, eu estou só pensando em certificação. Então, a coisa fica muito egóica. E a ciência ela é muito mais ampla do que isso, certo? Nós temos que pensar que a razão científica, a perspectiva científica, ela vem para o desenvolvimento do bem-estar social, certo? Por mais que nós tenhamos situações conflitantes, nós vamos ter na ciência meios para resolver essas situações conflitantes. Eu digo a você o seguinte, Mirvan, no período em que nós entramos em isolamento social, certo? Houve por parte da CONEP uma solicitação para suspender todos os trabalhos de pesquisa, no caso, a aprovação, a autorização, suspender a autorização de todos os trabalhos de pesquisa que eles fossem ser realizados in loco, não é? Isso por quê? Porque nós tínhamos a necessidade de distanciamento social. E uma ação dessa ela é tomada por quê? Ela é tomada à base de ciência. Quando você tem uma situação pandêmica, que você não tem protocolo nenhum, que você não tem vacina, que você não tem... A única coisa que a própria ciência atesta é o isolamento, é o distanciamento. Mas a partir do momento que a CONEP autorizou a retomada de trabalhos, certo? E que esses trabalhos eles fossem realizados, evidentemente, que de maneira remota, quando a aplicação de questionários, certo? Logo de início, nós já víamos uma preocupação com aspectos relacionados ao isolamento social. Pesquisadores procurando entender como estavam as pessoas no isolamento social. Pesquisadores procurando entender como as pessoas estavam buscando estratégias para os enfrentamentos dessa realidade. Parece uma coisa simples, certo? Mas não é tão simples assim. Se por um lado nós temos uma quantidade de pesquisadores procurando entender como a sociedade está se comportando nisso, certo? Por um outro lado, nós vamos observar pesquisas correndo contra o tempo para
resultar em vacina, né? Então, nós vamos observar, nesse exemplo que eu estou dando aqui, a finalidade da ciência, que é trazer, de fato, melhoria à nossa qualidade de vida, melhoria ao bem-estar social, melhoria ao nosso desenvolvimento, eu diria que pleno, certo? Então, fica aqui o incentivo a produzir ciência, certo? Porque dessa maneira nós estamos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da humanidade. E é isso, o recado está dado. Flaubert, muito obrigado por compartilhar aqui com a gente. Se você quiser saber mais sobre o Comitê de Ética, é só acessar unifip.edu.br, tem uma abinha de núcleos, tem lá o primeiro link, é o do Comitê de Ética, tem os contatos também para falar com a equipe, tirar suas dúvidas. E aí, você também que quer mais conhecimento, que quer mais conteúdo, é só rolar aí o nosso canal, tem outros episódios do podcast. Inscreva-se também, é sempre importante ter você aqui com a gente. Valeu e até a próxima.